Você já se perguntou quantas vezes a humanidade foi enganada de forma tão convincente que milhões de pessoas acreditaram? Ao longo da história não faltam exemplos de golpes, fraudes e mentiras tão bem elaboradas que mudaram o rumo de nações inteiras, influenciaram decisões importantes e até transformaram culturas. Hoje, vamos mergulhar nos maiores enganos e fraudes que já aconteceram menos. E talvez você perceba que muitas vezes a verdade é bem mais estranha do que a ficção. Vamos começar com um caso que até hoje intriga historiadores, o chamado Diário de Hitler. Em 1983, uma revista alemã anunciou ter encontrado os supostos diários pessoais de Adolf Hitler. A descoberta causou alvoroço mundial. Jornalistas, pesquisadores e curiosos queriam saber o que se passava na mente de um dos homens mais temidos da história. Só que pouco tempo depois, especialistas revelaram que era tudo falso. As páginas haviam sido escritas por um falsário que conseguiu enganar até profissionais experientes. O caso se tornou um exemplo clássico de como a pressa por uma grande notícia pode levar até veículos renomados a cair em armadilhas. Outro engano famoso foi o do Homem de Piltdown. Em 1912, ossos supostamente fósseis foram apresentados como o elo perdido entre o macaco e o homem. A descoberta parecia ser a prova que faltava para explicar a evolução humana. Por mais de 40 anos, o mundo acadêmico aceitou essa ideia, até que análises mostraram que o crânio era, na verdade, uma mistura de ossos humanos e de orangotango, alterados para parecer antigos. Essa fraude atrasou pesquisas e confundiu cientistas durante décadas. Fraudes também ocorreram no mundo da arte, e uma das mais conhecidas envolve Jan van Meegeren, um pintor holandês que, nos anos 1930, 1940, produziu falsificações de obras do mestre Johannes Vermeer. Ele enganou críticos, museus e colecionadores, vendendo suas pinturas como se fossem originais do século XVII. O mais impressionante, ele chegou a ser acusado de vender arte para os nazistas, mas acabou provando que, na verdade, havia enganado os próprios nazistas com suas falsificações. E quem nunca ouviu falar do famoso caso Dreyfus? Na França do final do século XIX, Alfred Dreyfus, um capitão do exército, foi acusado injustamente de espionagem. Um documento forjado levou à sua condenação, e só anos depois, a verdade veio à tona. Ele era inocente, e tudo não passava de um esquema movido por preconceito e interesses políticos. Também existem enganos que mexeram com a imaginação popular, como o caso do Monstro do Lago Ness. Fotos e relatos alimentaram por décadas a ideia de que uma criatura misteriosa vivia no lago escocês. Em 1994, veio a confissão de que a foto mais famosa era, na verdade, uma montagem com um brinquedo. Ainda assim, o mito continua vivo, atraindo turistas e curiosos até hoje. E não podemos esquecer do Grande Engano Marciano de 1938, quando a transmissão de rádio de Orson Welles, adaptando a história à Guerra dos Mundos, foi tão realista que fez milhares de pessoas acreditarem que a Terra estava sendo invadida por alienígenas. As ruas ficaram em pânico, e esse episódio entrou para a história como uma das maiores confusões causadas por um programa de entretenimento. O que todos esses casos têm em comum é o fato de explorarem algo profundamente humano: a nossa vontade de acreditar, seja por curiosidade, esperança, medo ou desejo de ter acesso a uma verdade exclusiva. Muitas vezes as pessoas abaixam a guarda e acabam caindo em armadilhas. Agora me diga, qual desses casos você acha que foi o mais engenhoso? Ou será que existem outros enganos tão grandes que ainda nem foram descobertos? A história está cheia de episódios em que a mentira se vestiu de verdade e convenceu até os mais céticos. E é por isso que entender esses casos nos ajuda não só a conhecer o passado, mas também a ficarmos mais atentos no presente. Se você gostou deste vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e comenta aqui embaixo qual fraude ou engano histórico você acha mais incrível. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdos assim para você. Olá pessoal, hoje vou contar para vocês algumas das maiores fraudes e enganos que já aconteceram na história da humanidade. É incrível como, às vezes, a necessidade de acreditar em algo pode nos tornar vulneráveis a grandes mentiras. Vamos começar com uma história que abalou o jornalismo mundial: o Diário Falso de Hitler. Em 1983, a revista alemã Stern anunciou que havia descoberto os diários pessoais do líder nazista. Pagaram milhões por 60 cadernos supostamente escritos por Hitler. Mas sabe qual foi o resultado? Uma fraude monumental. Após análises detalhadas, descobriu-se que o papel, a tinta e até mesmo a cola eram todos fabricados depois da Segunda Guerra Mundial. E falando em falsificações históricas, vocês já ouviram falar do Homem de Piltdown? Em 1912,
um arqueólogo amador britânico alegou ter descoberto o elo perdido entre macacos e humanos. Durante 40 anos a comunidade científica acreditou que aqueles restos fósseis eram autênticos. Até que em 1953, a verdade veio à tona. Era uma montagem usando um crânio humano e a mandíbula de um orangotango. Mas as fraudes não param por aí. No mundo da arte, temos o incrível caso de Han van Meegeren, um falsificador holandês que enganou até mesmo especialistas em arte. Ele vendeu falsificações de pinturas de Vermeer por preços astronômicos, incluindo uma para nada menos que Hermann Göring, um dos líderes nazistas. O mais interessante, ele só foi descoberto quando confessou o crime para evitar ser acusado de colaborar com nazistas. Um dos casos mais impactantes de manipulação de provas aconteceu na França, com o famoso caso Dreyfus. Um oficial judeu do exército francês foi falsamente acusado de espionagem em 1894, vítima de antissemitismo e documentos forjados. Foram necessários 12 anos de luta para provar sua inocência e expor a verdadeira conspiração. E quem não conhece a lenda do monstro do Lago Ness? Por décadas, pessoas juraram ter visto uma criatura misteriosa nas águas da Escócia. A foto mais famosa de Ness, tirada em 1934, alimentou o mito por anos, até se descobrir que era apenas um brinquedo submarino, feito com uma peça de submarino de brinquedo, mas talvez nenhuma dessas histórias tenha causado tanto pânico quanto a transmissão de A Guerra dos Mundos, por Orson Welles em 1938, uma dramatização de rádio sobre uma invasão alienígena foi tão convincente que milhares de americanos entraram em pânico, acreditando que era uma transmissão real de notícias. O que todas essas histórias têm em comum? Elas mostram como somos vulneráveis quando queremos muito acreditar em algo. Seja por sensacionalismo, ganância, ideologia, ou simplesmente pelo desejo de acreditar no extraordinário, podemos ser facilmente enganados quando baixamos nossa guarda crítica. Mas há um lado positivo nisso tudo. Cada uma dessas fraudes, quando descoberta, nos ensinou algo importante sobre verificação de fatos, pensamento crítico e a importância de questionar antes de acreditar cegamente em algo extraordinário. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos comentários, conta pra gente qual dessas histórias você achou mais surpreendente. Até o próximo vídeo.